Todos os deuses do mundo e a humanidade dizem que nada existia antes do caos. Irei demonstrar que estão enganados, pois não conhecem a origem do caos nem sua raiz. Claro que é agradável para todos dizerem que o caos é a escuridão. Mas na verdade, o caos é filho da sombra que foi chamada de escuridão. E essa sombra é o resultado de uma transgressão que ocorreu no início. Portanto, é óbvio que se algo no início já existia, e que o caos veio como consequência dessa transgressão que já existia antes, vamos então à demonstração da verdade. Depois da estrutura natural, dos seres imortais, ser completamente desenvolvida através do infinito, uma semelhança emanou de Pistis, chamada Sofia. Ela tinha o desejo de criar um reino semelhante à luz que já existia primeiro, e como ela tinha um poder invencível, seu desejo se manifestou tomando a forma do céu, com uma magnitude inimaginável. Ela situava-se entre os imortais e os seres que vieram a existir depois. Segundo o modelo das coisas superiores, ela, Sofia, funcionava como um véu separando o homem das coisas de cima, isso é, separando os aions eternos, do universo que havia sido criado. O aion do reino eterno, na verdade, não tem sombra dentro dele, pois a luz é ilimitada, incomensurável e onipresente. Assim o seu exterior é a sombra, que foi chamada de escuridão. E a partir dela, apareceu uma força para governar a matéria e as forças que surgiram depois. Chamaram a sombra de caos ilimitado. Desse caos, filho gerado pela sombra Pistis Sofia, brotou todo tipo de divindade, e assim como a sombra veio depois do céu verdadeiro, essas divindades vieram depois, da sombra. E foi nesse abismo do caos que o imenso oceano cósmico apareceu. A sombra percebeu que havia algo mais poderoso do que ela, e sentiu inveja e ira, e quando ficou grávida por si mesma, deu à luz ao demônio do ciúme. Desde aquele dia, o princípio do ciúme está evidente entre todos os reinos eternos e seus mundos. E esse ciúme saiu dela como um aborto sem nenhum espírito dentro dele. Como uma sombra, ele passou a existir dentro de uma vasta substância aquosa, o oceano cósmico. Então essa bile amarga que havia surgido da sombra, foi lançada em uma parte das águas. Desde aquele dia, essa substância aquosa, o oceano cósmico tornou-se aparente. Então essa ira amarga, que foi gerada pela sombra nebulosa, partiu para os confins do abismo. Desde então, a imensidão do abismo foi conhecida, e ele desapareceu nadando nas águas escuras do oceano. Assim, como toda a placenta inútil é rejeitada, após uma mulher ter uma criança, da mesma forma a sombra nebulosa, ao parir, expeliu essa matéria que se dispersou. E esta matéria submergiu e permaneceu ocupando a parte mais baixa do abismo. Depois que essas coisas aconteceram, Pistis Sofia, a sombra, desceu sobre a matéria de caos que foi expulsa dela, como um feto abortado, já que não havia espírito nele. Pois, todo o universo é uma escuridão sem limites e suas águas de uma profundidade insondável. Quando Pistis Sofia viu o resultado do seu erro, ficou perturbada. E essa criatura abortada, apareceu como algo perturbador e de dentro do abismo avançou contra ela. Ela se virou para ele e soprou em sua face, no abismo, que está abaixo de todos os céus. Pois quando Sofia desejou que a criatura sem espírito tomasse forma e governasse sobre a matéria e sobre todas as outras forças, um governante apareceu, surgindo das águas, com o corpo de uma serpente e a cabeça de um leão, andrógeno, com grande autoridade dentro de si, e que ignorava qual era sua origem. Quando Pistis Sofia o viu movendo-se nas profundezas das águas, ela disse a ele: Filho, passe por aqui. Que quer dizer, Ialdabaoth, filho da escuridão, o caos. Então surgiu o princípio da expressão verbal, que mais tarde alcançou os deuses, os anjos e a humanidade. E o que apareceu como resultado dessa expressão verbal, os deuses, anjos e a humanidade consolidaram. Além disso, o regente Ialdabaoth ignorou o poder de sua genitora Pistis. Ele não viu o rosto dela, mas viu seu reflexo na água, que falava com ele e por causa daquela voz, ele deu a si mesmo o nome de Ialdabaoth. Mas os perfeitos o chamam de Ariael, porque ele era como um leão. E depois quando ele passou a ter autoridade sobre a matéria, Pistis Sofia subiu de volta à sua luz. Quando esse governante viu sua magnitude, olhou apenas a si mesmo, ele não enxergou mais nada, além de água e escuridão,
Então ele supôs que estava só e nada mais existia. Sua mente surgiu e se materializou por meio da expressão verbal, e apareceu uma força movendo-se para lá e para cá sobre as águas. E quando essa força apareceu, ela separou a substância aquosa, como um oceano primordial. E a substância seca foi dividida em outro lugar. Da matéria mais refinada, ele criou uma morada para si mesmo e chamou-a de céu. Com a outra substância, o governante criou um sucedâneo e chamou-o de terra. Em seguida, o governante ponderou sobre a sua natureza e criou um ser andrógino através da sua palavra. Abriu sua boca e vangloriou-se. Quando os olhos deste se abriram, ele viu seu pai e disse em. Seu pai então o chamou de Iau. Novamente, ele criou o segundo filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos e disse a seu pai, e. Seu pai então o chamou de Eloai. Mas uma vez por meio da palavra, criou o terceiro filho e vangloriou-se. Este abriu os olhos, e disse a seu pai, As. Seu pai o chamou de Astafaios. São estes os 3 filhos do pai Iau-da-Baote. 7 foram os seres andrógenos que apareceram no caos. Receberam um nome masculino e um feminino. O nome feminino de Iau-da-Baote é Pronoia Sambatás, a Hebe domada. Seu filho chamado Iau, seu nome feminino é Autoridade. O nome feminino de Sabaote é Divindade. O nome feminino de Adonaios é Realeza. O nome feminino de Elianhos é Inveja. O nome feminino de Oraios é Riqueza. O nome feminino de Astafaios é Sabedoria. Estas são as 7 divindades dos 7 céus do caos. Elas surgiram como seres andrógenos segundo a forma imortal que já existia antes delas, e de acordo com vontade de Pistis, a fim de que a imagem daquela que existia desde o início pudesse reger até o fim. Encontre outras funções destes nomes e a divindade masculina no livro de Arcanjos de Moisés. E dos nomes femininos, estão no primeiro livro de Noraia. Graças ao seu grande poder, o primeiro pai, Iau-da-Baote, criou para cada um de seus filhos, através da palavra, céus formosos que serviriam de moradas, e para cada céu, glórias extraordinárias, 7 vezes mais grandiosas do que qualquer glória terrena. Tronos, moradas, templos e carruagens, virgens espirituais e suas glórias, olhando além para um reino invisível, contendo cada um tudo isso em seu céu. Criou também exércitos de forças divinas, nobres, angélicas e arcangélicas, miríades delas para servi-los. O relato preciso sobre tudo isto será encontrado no primeiro Logos de Noraia. Foram concluídos desta forma os céus, até o 6º, que pertencia a Sofia. Céu e terra ficaram abalados por causa do agitador, que se encontrava abaixo de todos eles. E os 6 céus estremecerão, pois as divindades do caos não sabiam quem era aquele, que havia destruído o céu abaixo delas. E quando Pistis ficou a par do desprezo manifestado pelo agitador, emitiu seu sopro, amarrou-o e precipitou-o no Tártaros. Desde aquele dia, céu e terra consolidaram-se graças à Sofia de Iau-da-Baote, aquele que se encontra abaixo de todos eles. Depois de terem retificado os céus, suas divindades e todos do seu governo, o primeiro pai enalteceu-se e foi glorificado por todo o exército de anjos. Todos os deuses com seus anjos o louvaram e exaltaram. Seu coração se engrandeceu, e vangloriou-se continuamente, dizendo, não preciso de nada, sou Deus e nenhum outro existe além de mim. Mas ao proferir estas coisas, pecou contra todos os imortais, os que não perecem, e estes o protegeram. Ao constatar a impiedade do governante principal, Pistis encolerizou-se. Sem ser vista, disse, enganas-te, Samael, isto é, o Deus cego. Um homem iluminado e imortal existe diante de ti. Ele aparecerá revestido de vossos corpos moldados. Ele os esmagará da mesma forma que o barro do oleiro é esmagado. E vós, vos precipitareis com os que vos seguem, para o abismo, vossa mãe. Porque na consumação de vossas obras, qualquer deficiência surgida com relação à verdade, irá se dissolver. E se extinguirá, será como se não tivesse sido. Após ter dito estas coisas, Pistis revelou a imagem de sua grandeza nas águas. E se retirou, subindo até sua luz. No entanto, ao ouvir a voz de Pistis, Sabaote, o filho de Iau-da-Baote, a venerou e condenou seu pai, baseado na palavra dela.
glorificou-a por ter contado a respeito do homem imortal e de sua luz. Pisti Sofia, com o seu dedo apontado, derramou nele uma luz gerada pela sua própria luz, para a condenação de seu pai. Além do mais, ao receber a luz, Sabaote recebeu também um grande poder contra todas as forças do caos. Desde aquele dia, foi chamado de o Senhor das Forças. Ele odiava seu pai, a escuridão, e a sua mãe, o abismo. Ele abominava sua irmã, o pensamento do primeiro pai, que se move em todas as direções por cima das águas. Todas as autoridades do caos tiveram ciúmes dele, por causa de sua luz. E abaladas, travaram uma grande guerra nos 7 céus. Pisti Sofia, ao ver a guerra deflagrada, mandou para Sabaote 7 arcanjos da sua luz. Estes o arrebataram, e o levaram para cima, ao 7º céu. Colocaram-se diante dele como serventes, ela enviou-lhe, além disso, outros 3 arcanjos, e estabeleceu o seu reino acima de todos os outros, para que ele pudesse reinar sobre os 12 deuses do caos. Sabaote recebeu o lugar de descanso devido ao seu arrependimento. Pisti Sofia deu-lhe ainda sua filha Zoe, dotada de um grande poder, para que o informasse a respeito de tudo quanto existe no 8º céu. E graças à sua própria autoridade, ele criou primeiro uma morada para si, um lugar grande e esplêndido, 7 vezes mais grandioso que todos os que existem nos 7 céus. Em frente à sua morada, ele criou um grande trono sobre uma carruagem quadrilateral, chamada querubim, e o querubim apresenta 8 formas em cada um dos 4 cantos, formas de leão, de touro, humana e de águia, todas elas formando um total de 64. 7 arcanjos se colocam diante dele, sendo ele o 8º, dotado do poder. As formas são no total 72. A partir desta carruagem, os 72 deuses receberam um plano, para que possam reger sobre as 72 línguas das nações. Sobre este trono, ele criou alguns outros anjos com forma de dragão, chamados serafins, que o glorificam continuamente. Depois disso, ele criou uma igreja angélica, muitas igrejas pertencem a ela, parecida com a igreja que se encontra no 8º. E um recém-nascido chamado Israel, ou seja, o homem que vê Deus, e que também tem outro nome, Jesus o Cristo, semelhante ao Salvador que está acima do 8º, senta-se à sua direita num trono magnífico. À sua esquerda, porém, senta-se um trono, louvando a Virgem do Espírito Santo. As 7 virgens se colocam diante dele, enquanto 30 outras virgens, com liras, harpas e trombetas nas mãos, o glorificam. E os exércitos todos de anjos o glorificam e o louvam. Ele, porém, senta-se num trono, oculto, por uma grande nuvem luminosa. E não havia ninguém com ele nessa nuvem, a não ser Sofia Pistis, que lhe ensinava a respeito de todos os que existem no 8º céu, para que a imagem daqueles pudesse ser criada, a fim de que o reino continuasse para ele, até a consumação dos céus do caos e de suas forças. Pisti Sofia isolou-o da escuridão. Convocou-o para que se colocasse à sua direita. Ela deixou o primeiro pai à sua esquerda. Desde aquele dia, a direita foi chamada de justiça, e a esquerda foi chamada de injustiça. Todos eles receberam, por causa disto, uma ordem da Assembleia da Justiça, e a injustiça rege sobre todas as suas criações. Quando o primeiro pai do caos viu seu filho Sabaote, notou que sua glória era mais resplandecente do que todas as forças do caos, e sentiu ciúmes dele. Ao ficar irado, gerou a morte da sua própria morte, e esta se estabeleceu sobre o 6º céu. Sabaote foi arrebatado daquele lugar. E assim se completou o número das 6 autoridades do caos. Sendo então a morte andrógena, ele a associou à sua própria natureza e gerou 7 filhos andrógenos. Eis os nomes dos machos: ira, pranto, suspiro, aflição, lamento, gemido e triste. E eis os nomes das fêmeas: ira, desgosto, luxúria, suspiro, blasfêmia, rancor e belicosidade. Mantendo relações entre si, cada um deles procriou mais 7, de forma que perfizessem um total de 49 demônios andrógenos. Encontrarão seus nomes e funções no livro de Salomão. E com relação a isto, Zoe, que vive com Sabaote, criou 7 forças boas andrógenas. Os nomes dos machos são: aquele que não é ciumento, o abençoado, o feliz, o leal,
aquele que não é invejoso, o bem-amado e o confiável. Quanto às fêmeas, são seus nomes: paz, alegria, regozijo, bem-aventurança, verdade, amor e fé. Muitos espíritos bons e sinceros derivaram destes. Encontrarão suas realizações e suas funções no esquema Tá do rei Marmene do céu, que está abaixo dos 12. Quando o primeiro pai viu a imagem de Pistis nas águas, entristeceu-se. Especialmente quando ouviu a sua voz, que se parecia com a primeira voz que o chamara para fora da água, e quando soube que era ela, quem lhe dera um nome, ele gemeu e ficou envergonhado de sua transgressão. E quando soube de fato, que um homem iluminado e imortal existia próximo a ele, ficou muito perturbado, pois já tinha declarado a todos os deuses e seus anjos: sou Deus. Nenhum outro existe além de mim. Teve medo de que soubessem que um outro existia diante dele, temeu que o condenassem. Porém, como um tolo menosprezou a condenação, e agiu imprudentemente dizendo: se existir alguém a meu lado, que apareça, para que eu possa ver a sua luz. E imediatamente, uma luz saiu do oitavo, que está acima, e atravessou todos os céus da terra. À medida que o brilho da luz ia aumentando, o primeiro pai, atônito, viu o quanto ela era formosa e ficou com muita vergonha. Com o aparecimento da luz, uma forma humana maravilhosa se foi revelando dentro dela, e ninguém mais a viu exceto o primeiro pai Pronoia, que estava com ele. A sua luz, porém, apareceu a todas as divindades dos céus, o que causou grande transtorno entre elas. Quando Pronoia viu o anjo, enamorou-se dele. Ele, no entanto, a abominou, pois ela se encontrava nas trevas. Pronoia sentiu também o desejo de abraçá-lo, mas não foi capaz disso. Quando se viu incapaz de deixar de amá-lo, ela derramou sua luz sobre a terra. Daquele dia em diante, esse anjo foi chamado Adão-Luz, que é interpretado como o sanguinário iluminado. E a terra estendeu-se por cima dele, Santo Adamás, que é interpretado como a terra sagrada, semelhante ao aço. Todas as autoridades, naquela época, começaram a honrar o sangue da Virgem, e a terra purificou-se graças a este sangue. Mas a água purificou-se particularmente, graças à imagem de Pistis Sofia, que se manifestará como o primeiro pai nas águas, e foi com razão, além disso, que eles disseram: através das águas. Uma vez que a água benta confere vida a tudo, ela purifica também. Do primeiro sangue, surgiu Eros, o andrógeno. A sua natureza masculina é Rimeros, porque é o fogo que veio da luz. A sua natureza feminina é a de uma alma sanguínea, e deriva da substância de Pronoia. Ele é de uma beleza notável, possuindo mais encanto do que todas as criaturas do caos. Quando todos os deuses e seus anjos viram Eros, ficaram fascinados. Mas quando ele se manifestou no meio deles, queimou a todos. Da mesma forma que muitas lâmpadas são acesas por uma única lâmpada, e a única luz permanece, sem que a potência da lâmpada fique reduzida, Eros também difundiu-se em todas as criaturas do caos e, contudo, não ficou diminuído. Do mesmo modo que Eros surgiu do ponto central, entre a luz e a escuridão, e da mesma forma que no meio dos anjos e dos homens, se foi consumando a relação sexual de Eros, desse modo também brotou o primeiro prazer sensual sobre a terra. O homem sucedeu à terra, a mulher sucedeu ao homem, a reprodução sucedeu ao casamento, e a morte sucedeu à reprodução. Depois de Eros, brotou a videira do sangue derramado sobre a terra. Aqueles, portanto, que beberem do vinho, adquirirão desejo sexual. Depois da videira, uma figueira e uma romanceira brotaram na terra, junto com o resto das árvores, segundo a sua espécie, tendo a sua semente derivada da semente das autoridades e de seus anjos. Em seguida, a justiça criou o paraíso maravilhoso. Este encontra-se fora da rota da lua e da rota do sol, na terra luxuriante que fica no leste, no meio das pedras. E o desejo se encontra no meio das árvores, pois estas são formosas e altas. E a árvore da imortalidade, como foi revelado pela vontade de Deus, está no norte do paraíso, a fim de dar vida aos santos imortais, que surgirão dos corpos moldados da pobreza, na consumação do Aion. Ora, a cor da árvore da vida parece-se com a do sol, e seus galhos são formosos, suas folhas parecem-se com as do cipreste, seus frutos são como cachos de uvas brancas, e sua altura alcança o céu. A seu lado encontra-se a árvore do conhecimento, que detém o poder de Deus, a sua glória parece-se com o brilho intenso da lua.
seus galhos são formosos, suas folhas são semelhantes a folhas de figueira, seus frutos são parecidos com as tâmaras frescas e saborosas. Está no lado norte do paraíso, a fim de despertar as almas do estupor causado pelos demônios, e fazer com que elas possam chegar à árvore da vida, comer do seu fruto e assim poder condenar as autoridades e seus anjos. A consumação desta árvore está escrita no livro sagrado, e diz assim o texto: Tu és a árvore do conhecimento que está no paraíso, da qual o primeiro homem comeu e que abriu a sua mente, de forma que ele se enamorou de sua coimagem, e condenou as outras imagens, e as abominou. Então depois disso brotou a oliveira, para purificar os reis e supremos sacerdotes da justiça que surgirão nos últimos tempos. A oliveira surgiu agora à luz do primeiro Adão, em razão da unção que irão receber. A primeira psique, a alma, no entanto, amou Eros, que estava com ela, e derramou o seu sangue sobre ele e sobre a terra. E desse sangue então brotou a primeira rosa do espinheiro sobre a terra, um toque de alegria na luz que iria surgir na selva. Depois disso brotaram na terra, do sangue de cada uma das virgens das filhas de Pronóia, as flores formosas e perfumadas, cada uma segundo a sua espécie. Ao enamorarem-se de Eros, as virgens derramaram seu sangue sobre ele e sobre a terra. Depois de terem ocorrido estas coisas, todas as ervas germinaram na terra, segundo a sua espécie e contendo dentro delas a semente das autoridades e de seus anjos. Depois destas coisas todas, as autoridades criaram a partir das águas todas as espécies de animais selvagens, répteis e aves, cada um segundo a sua espécie, e contendo a semente das autoridades e de seus anjos. Mas antes de todas estas coisas, ao surgir no primeiro dia, Adão Luz permaneceu sobre a terra. Por 2 dias, ele deixou a terrena Pronóia no céu, e iniciou a sua ascensão em direção à sua luz, e a escuridão imediatamente caiu sobre o mundo todo, desejando receber uma autoridade de Pisti Sofia, que se encontra no céu inferior. Criou grandes luzeiros e todas as estrelas e pô-los no céu para luzirem sobre a terra e aperfeiçoarem os signos cronológicos, as épocas específicas, os anos, meses, dias, noites e segundos. E tudo que estava acima do céu ficou assim ordenado. Adão Luz, ao tentar voltar para sua luz, a 8ª, não conseguiu devido à pobreza que se imiscuíra nela. Ele então criou um grande Aion para si, e nesse Aion ele criou 6 Aions e seus mundos, perfazendo um total de 6, e que são 7 vezes mais formosos que os céus do caos e seus mundos. No entanto, estes mundos existem dentro da região infinita, que se encontra entre o 8º e o caos, o qual está abaixo dela, e estão incluídos no mundo que pertence à pobreza. Se quiserem conhecer a ordem deles, está descrita em o 7º cosmo de Hieralaías, o profeta. Antes, porém, que Adão Luz se retirasse, as autoridades o viram no caos. E zombaram do primeiro pai, por ele ter mentido, quando disse: Eu sou Deus e ninguém mais existe diante de mim. Vieram a ele e disseram: Não será este o Deus que destruiu a nossa obra? Ele respondeu: Sim, mas se desejais que ele não consiga destruir a nossa obra, vamos criar da terra um homem de acordo com a nossa aparência, e do nosso corpo. E de acordo com a imagem desse, para que ele nos sirva, de modo que, se alguém ver a sua imagem, possa enamorar-se dela. Ele não mais então arruinará a nossa obra, mas tornaremos aqueles que serão gerados pela luz nossos servidores durante toda a duração deste Aion. Ora, tudo isso foi acontecendo conforme a previsão de Pistis, de forma que o homem pudesse revelar-se com a sua imagem e condená-los, mesmo habitando em um corpo moldado. E seu corpo moldado tornou-se uma barreira para a luz. Então as autoridades receberam o conhecimento necessário para criar o homem. Mas Sofia Zoe, que está ao lado de Sabaote, se antecipou, e zombou da decisão deles, pois eles estavam cegos. Em sua ignorância, eles o criaram para seu próprio malefício, não sabiam o que iriam fazer, foi por isso que ela se antecipou a eles. Ela criou o seu homem primeiro, para que seu corpo moldado passasse a saber como condená-los, para que não fossem servos, o salvando, desta forma. O nascimento do instrutor ocorreu então deste modo. Quando Sofia jogou uma gota de luz, esta flutuou na água, e imediatamente surgiu o homem, andrógeno. Aquela gota moldou primeiro a água num corpo fêmeo, depois disso, moldou-se dentro do corpo da imagem da mãe que surgiu, e se completou em 12 meses.
um homem andrógeno fora procriado, aquele que os gregos chamam de hermafrodita. Os hebreus, porém, chamam sua mãe de Eva da vida, isto é, a instrutora da vida, e o seu filho procriado que é Senhor. Posteriormente, as autoridades o chamaram de a besta, a fim de que desencaminhasse seus corpos moldados. A interpretação da besta é o instrutor. Descobriu-se que ele era mais sábio do que todos eles. Além disso, Eva é a primeira virgem, pois não tinha marido. Quando deu à luz, ela é que se curou sozinha. E por isso que se diz ter vindo dela esta declaração: sou a porção da minha mãe, e sou mãe, sou a mulher, e sou a virgem. Sou a grávida, sou o médico, sou a parteira, meu marido é aquele que me gerou, e sou sua mãe, e ele é meu pai e meu senhor. Ele é minha força, ele fala do que deseja com a voz da razão. Eu ainda estou numa condição nascente, mas dei à luz um homem grandioso. Estas coisas agora foram reveladas, pela vontade de Sabaote e seu Cristo, as almas destinadas aos corpos moldados das autoridades, e a respeito destas, a voz sagrada disse: multiplicai-vos e prosperai para regerem sobre todas as criaturas. E estas são as que foram aprisionadas pelo primeiro pai de acordo com a sorte, e foram assim confinadas em seus corpos moldados até a consumação do aion. E nessa época, o primeiro pai atribuiu àquelas que estavam com ele uma falsa intenção a respeito do homem. Em seguida, cada uma dentre elas atirou a semente no centro do núcleo da terra. A partir daquele dia, os 7 governantes deram forma ao homem. O seu corpo é parecido com o corpo deles, a sua imagem assemelha-se a eles, e o homem que surgiu diante deles. Seu corpo moldado tomou a forma de acordo com uma parte de cada um deles. Aquele que os liderava criou sua cabeça e a medula. Depois disso, sua aparência era igual à do homem, que ali já estava. Tornou-se um ser vivente, e aquele que é o pai foi chamado de Adão, de acordo com o nome daquele que estava próximo a ele. Depois de Adão ter sido totalmente formado, foi deixado por ele num recipiente, e não contendo espírito nenhum, era uma forma deficiente. Este fato fez com que, ao lembrar-se da palavra de Pistis, o governante principal tivesse medo de que o homem pudesse apoderar-se do seu corpo moldado e o dominar. Por isso deixou que seu corpo moldado ficasse lá, sem alma, durante 40 dias, retirou-se, e o abandonou. No 40º dia, Sofia Zoe emitiu seu sopro em Adão que não tinha alma. Ele começou a movimentar-se sobre a terra, mas não era capaz de acordar. Quando vieram os 7 governantes e o viram, ficaram muito perturbados. Foram até ele e o prenderam. Então Yaldabaote, dirigindo-se ao sopro de vida que se manifestava dentro dele, perguntou: quem és tu? Donde vieste? Ele respondeu: eu vim graças ao poder do homem-luz, por causa da destruição de vossa obra. Ao ouvi-lo, os governantes o glorificaram, pois ele vinha acalmar seus medos e preocupações. Eles então chamaram aquele dia de o descanso, por terem conseguido descansar de suas preocupações. E ao perceber que Adão não conseguia acordar, alegraram-se, o pegaram ou abandonaram no paraíso, e retornaram aos seus céus. Após o dia de descanso, Sofia enviou Zoe, sua filha, chamada Eva da vida, como instrutora para despertar Adão, em quem não havia alma, para que aqueles que ele fosse procriar, pudessem tornar-se recipientes da luz. Quando Eva viu a sua coimagem tão abatida, compadeceu-se e disse: Adão, viva, levante-se sobre a terra. Imediatamente sua palavra transformou-se em ação. Adão acordou, abriu seus olhos, e ao vê-la disse: Tu serás chamada a mãe do ser vivente, pois tu és aquela que me deu vida. A violação de Eva pelo governante principal Deus e por seus anjos. As autoridades souberam então que o corpo moldado estava vivo, e que havia despertado. Ficaram transtornados e enviaram 7 arcanjos para verificar o que tinha acontecido. Estes, ao aproximarem-se de Adão, viram Eva falando com ele, e perguntaram-se: quem é este ser luz fêmea? Pois ela é de fato parecida com a imagem que nos apareceu na luz. Ora, vamos agarrá-la e introduzamos a nossa semente nela, para que uma vez contaminada, ela não consiga ascender até sua luz, para que aqueles que ela gerar, passem a nos servir. Não contaremos a Adão, que a semente deriva de nós, mas deixemos cair nele um estupor, e o instruiremos durante seu sono,
de maneira que ele acredite que é a partir de sua costela que a mulher se formou, para que ela passe a servir a ele, e que ele a domine. Eva, que existia como divindade, zombou então da intenção dissimulada dos arcanjos. Encobriu a visão deles e deixou ali, ao lado de Adão, a sua imagem. Secretamente, ela entrou dentro da árvore do conhecimento e lá permaneceu. Eles, porém, tentaram segui-la. Ela revelou-lhes que havia entrado na árvore e que se havia tornado árvore. E ao serem acometidos por um grande medo, fugiram, os cegos. Ao se recuperarem mais tarde do seu estupor, eles vieram até Adão, e quando viram a imagem da mulher que estava com ele, ficaram perturbados, achando que esta era a verdadeira Eva. Agiram então inconsequentemente, foram até ela, a amarraram e depositaram nela a sua semente. Eles conseguiram isto, recorrendo a muitos truques, não apenas violando-a naturalmente, mas de forma abominável, violando o sigilo de sua primeira voz, que falara com ele anteriormente, dizendo: o que é que existe diante de vós? E impossível, porém, que eles violem aqueles que dizem terem sido gerados na conspiração pelo verdadeiro homem, através da palavra. Foram ludibriados, ignorando que agindo assim, tinham violado seu próprio corpo. Não foi Eva, mas a imagem, que as autoridades e seus anjos violaram de todas as maneiras. Ela concebeu primeiro Abel, filho do governante principal, deu à luz a outros filhos concebidos pelas 7 autoridades e seus anjos. Tudo isto foi acontecendo, segundo a previsão do primeiro pai, para que a primeira mãe pudesse gerar dentro de si toda a semente misturada, combinada com o destino do mundo, o seu esquema e a justiça do seu destino. E por causa de Eva, surgiu uma dispensação, a fim de que o corpo moldado das autoridades pudesse se tornar uma barreira para a luz. Ele iria, por conseguinte, condená-los através de seus corpos moldados. Além do mais, o primeiro Adão da luz é espiritual, e surgiu no primeiro dia. O segundo Adão é dotado de oliva. Ele surgiu no 6º dia, e é chamado de hermafrodita. O terceiro Adão é o terreno, ou seja, homem da lei, e surgiu no 8º dia, após o descanso da pobreza, que é chamado domingo. A prole do Adão terreno multiplicou-se e povoou a terra. Eles produziram sozinhos todo o conhecimento do Adão dotado de alma. Mas ele ignorava o que se referia ao todo. E mais tarde, quando os governantes viram ele e a mulher que estava com ele vagueando na ignorância como se fossem animais selvagens, alegraram-se intensamente. Quando esses governantes se deram conta de que o homem mortal tomaria conhecimento deles, eles passaram a temer também a mulher, que se tornara árvore, ficaram perturbados e se questionavam: será talvez este que nos cegou? E instruiu a respeito desta mulher contaminada, e parecida com ele, o verdadeiro homem, a fim de que pudéssemos ser conquistados por ela. Os 7 então deliberaram juntos. Aproximaram-se timidamente de Adão e Eva, e disseram a Adão: de toda árvore que se encontra no paraíso, e cujos frutos podem ser comidos, foi criada para vós. Mas não comais da árvore do conhecimento. Se vós comerdes dela, morrereis. Após ter-lhes dado um grande susto, retiraram-se, indo ao encontro de suas autoridades. Então aquele que era o mais sábio dentre eles, o que era chamado de a besta, veio. E quando viu a imagem da mãe deles, Eva, disse-lhe: que te disse Deus? Não comas da árvore do conhecimento. Ela respondeu: ele não só disse: não comas dela, mas não a toqueis, senão morrereis. Disse-lhe a besta: não fiqueis com medo. Tu certamente não irás morrer. É porque ele sabe que, ao comer dela, tua mente se desanuviará. E te tornarás como Deus, sabendo das distinções existentes entre o homem mau e o bom. Pois ele te disse isto para que não comas, porque ele é ciumento. Eva então acreditou nas palavras da besta. Olhou para a árvore, viu que era formosa e magnífica, e a desejou. Ela pegou alguns dos seus frutos e os comeu. Deu também ao seu esposo, e ele comeu também. Suas mentes então se abriram. Pois ao comer, a luz do conhecimento brilhou para eles. Se envergonharam, tiveram consciência de sua nudez. Ao voltarem a si, viram que estavam nus, e enamoraram-se um do outro. Ao verem isso, seus criadores os abominaram, pois estes tinham formas bestiais, e passaram a entender muitas coisas.
Quando os governantes souberam que eles haviam transgredido sua ordem, vieram num tremor de terra, entrando no paraíso de forma ameaçadora para Adão e Eva, a fim de ver o resultado. Adão e Eva ficaram muito perturbados, esconderam-se debaixo das árvores no paraíso. Os governantes, não sabendo onde estavam, perguntaram: Adão, onde estás tu? Ele respondeu: Estou aqui, mas por medo de vós me escondi depois de ter sentido vergonha. Eles perguntaram-lhe: Quem te falou sobre a vergonha que está sentindo, a não ser que tenhas comido do fruto da árvore? Ele disse: A mulher que me destes, foi ela que me deu do fruto, e eu comi. Eles então perguntaram à mulher: Que é que tu fizeste? Ela respondeu, dizendo: Foi a besta que me incitou, e eu comi. Os governantes achegaram-se à besta, o instrutor, que lhes havia encoberto os olhos, para que eles impotentes não pudessem fazer nada. Como não o acharam, limitaram-se a amaldiçoá-lo. Foram depois para a mulher, e amaldiçoaram a ela e a seus filhos. Em seguida, amaldiçoaram Adão, a terra e o fruto da terra, por causa dele. Amaldiçoaram tudo que haviam criado, não existe bênção vinda deles. É impossível que o mal produza qualquer bem. A partir daquele dia, as autoridades souberam que havia de fato alguém muito forte diante delas. Ela não teria chegado a saber, a não ser que a sua ordem fosse desobedecida. Assim se introduzira grande inveja dentro do mundo, só por causa do homem imortal. Os governantes, ao verem que o seu Adão havia adquirido um conhecimento diferente, quiseram testá-lo. Reuniram todos os animais domésticos e selvagens da terra, assim como as aves do céu, trouxeram a Adão para ver como ele os chamaria. Ao vê-los, Adão deu um nome a cada uma destas criaturas. Os governantes então ficaram perturbados, porque Adão não era mais ignorante. Reuniram-se e deliberaram entre si, dizendo: Cuidado, Adão se tornou igual a um de nós, de maneira que ele percebe a distinção entre a luz e a escuridão. Para que não seja ele enganado, da mesma forma em que foi com a árvore do conhecimento, e que também coma do fruto da árvore da vida, e se torne imortal como nós, e nos domine. E depois nos condene, e julgue a nós e a toda a nossa glória, como uma loucura, e proferir uma sentença contra nós e o mundo. Vem, vamos expulsá-lo do paraíso, mandando-o para a terra, que é o lugar de onde veio. Para que ele não consiga saber mais nada a nosso respeito. E assim eles puseram Adão e sua mulher para fora do paraíso. Mas não estavam satisfeitos, ainda temiam. Então chegaram à árvore da vida e a cercaram com seres viventes, aterrorizantes e chamejantes, chamados querubins, e puseram uma espada flamejante no meio, girando continuamente, a provocar um grande terror, para que nenhum dentre os homens terrenos pudesse penetrar naquele lugar. Jamais. Depois destas coisas, e por terem se tornado ciumentos de Adão, os governantes quiseram reduzir suas existências, mas eram incapazes disto, por causa do destino que já havia sido estabelecido desde o início. Pois suas existências estavam determinadas, para cada um dos homens, viver 1000 anos, de acordo com o percurso dos luzeiros. No entanto, os governantes sendo incapazes disto, cada um daqueles que se haviam empenhado no mal, fez o que pôde, e conseguiram diminuir sua existência em 10 anos, e este tempo todo perfaz 900 anos, sendo estes gastos em desgosto, fraqueza e diversões perversas. E daquele dia em diante, o curso da vida prosseguiu assim, rio abaixo até a consumação do Aion. Quando Sofia Zoe viu que os governantes das trevas haviam amaldiçoado a sua coimagem, se enfureceu. E quando saiu do primeiro céu com todo o seu poder, ela expulsou os governantes de seus céus, precipitando-os no mundo pecaminoso, para que lá eles se tornassem iguais aos demônios maus, que se encontram na terra. Ela enviou também a ave que se encontrava no paraíso, para que esta passasse os 1000 anos no mundo dos governantes, até a consumação do Aion. Um ser vivente e vital, chamado Fênix, que se imola a si mesmo, para depois renascer de suas próprias cinzas, em testemunho do julgamento deles, por eles terem agido injustamente com relação a Adão e sua raça. Até a consumação do Aion, haverá 3 homens e seus descendentes, isto é, o espiritual, o vital e o material. Do mesmo modo que as 3 formas da fênix do paraíso, o primeiro é mortal, o segundo atinge 1000 anos, e terceiro, está escrito no livro sagrado, ele se consumirá.
Existem igualmente 3 batismos, o primeiro espiritual, o segundo do fogo e o terceiro da água. Da mesma forma que as fênix surgem em testemunho dos anjos, no Egito também surgem os crocodilos em testemunho daqueles que descem para o batismo de um verdadeiro homem. No Egito, os 2 touros, à medida que possuem o mistério do sol e da lua, existem em testemunho de Sabaote, que existe acima deles. Sofia de Astafaios recebeu o universo, desde o dia em que criou o sol e a lua e vedou o seu céu, até a consumação do Aion. Ora, o verme gerado pela fênix também é homem. Está escrito sobre ele: o justo desenvolver-se-á como a fênix, que surge primeiro viva, depois morre, e ressuscita de novo, como um sinal daquele que surgiu na consumação do Aion. Estes grandes sinais só apareceram no Egito, não em outras terras, mostrando que ali é como que o paraíso de Deus. Dos governantes dos quais já falamos, apresentaram seus testemunhos, pois, ao serem expulsos dos céus e precipitados na terra, os 7 governantes criaram para si anjos, isto é, muitos demônios, a fim de que os servissem. Estes demônios ensinaram aos homens muitas aberrações, através de magia, poções, idolatria e derramamento de sangue, e altares, templos, sacrifícios, e libações a eles, os demônios da terra, tendo como colaborador o destino, que surgiu com o consentimento dos deuses da injustiça e da justiça. Ao cair, portanto, na perdição, o mundo foi se desviando através dos tempos. Pois todos os homens que estão na terra serviram aos demônios desde o princípio, até a consumação do Aion, os anjos servindo à justiça e os homens à injustiça. O mundo, deste modo, caiu na perdição, na ignorância e no estupor. Todos pecaram até o surgimento do verdadeiro homem. O que foi dito até aqui é o suficiente. Voltaremos em seguida ao nosso mundo para podermos concluir a discussão sobre sua estrutura e seu governo. Ele aparecerá justo, afinal, conforme a fé for sendo encontrada nas coisas ocultas, que surgem do princípio até a consumação do Aion. Chego agora aos capítulos louváveis sobre o homem imortal, dirá porque as formas são encontradas aqui. Depois de uma multidão de homens ter surgido, através daquele que foi moldado a partir da matéria, e tão logo o mundo ficou povoado, os governantes dominaram, e mantiveram o mundo submisso e na ignorância. Qual a causa disto? É esta: o Pai imortal soube que uma falha surgira nos Aions e em seus mundos, desviando-se da verdade. Querendo, portanto, frustrar os governantes da destruição, por meio de seus corpos moldados, ele enviou vossas imagens, isto é, os abençoados e pequenos espíritos ingênuos, para baixo, para o mundo da destruição. Estes têm conhecimento, pois todo o conhecimento está num anjo, que aparece diante deles. Ele se coloca diante do Pai e está autorizado a lhes transmitir. Logo, sempre que aparecem no mundo da destruição, eles primeiro revelarão o preceito da indestrutibilidade para a condenação dos governantes e de seus poderes. Além disso, quando os abençoados apareceram, nos corpos moldados das autoridades, estas tiveram ciúmes deles. Devido a este ciúme, as autoridades misturaram sua semente com a deles, para contaminá-los, porém não conseguiram. Além do mais, ao surgirem em sua luz, os abençoados apareceram distintamente, e cada um deles da sua terra, revela seu conhecimento sobre a Igreja, que surgiu nos corpos moldados da destruição. Descobriu-se que continha toda a semente, graças à semente das autoridades que estava misturada com a dela. O Salvador então criou a redenção dentre eles. E os espíritos destes eleitos e abençoados surgiram, variando porém em grau, sendo muitos outros desprovidos de reino, e mais extraordinários do que qualquer um que se encontrasse diante deles. 4 raças existem, consequentemente. 3 delas pertencem aos reis do 8º céu. A 4ª raça, porém, não faz parte de nenhum reino, ela é perfeita. Esta raça é superior a todas as outras. Pois estas entrarão no lugar sagrado de seu Pai, repousarão em descanso, numa glória eterna e inefável, num êxtase sem fim. São reis imortais dentro do reino mortal. Proferiram a sentença contra os deuses do caos e suas forças. Além do mais, o Logos mais sublime do que qualquer outro, foi enviado unicamente para esta obra, para que pudesse anunciar o que é desconhecido. Ele disse: nada há encoberto, que não venha a ser descoberto, nem oculto, que não venha a ser exposto.
Estes já foram enviados, para que pudessem revelar o que é oculto, e desmascarar as 7 autoridades do caos e sua impiedade. E foram portanto condenadas à morte. Além disso, quando todos os perfeitos surgiram, nos corpos moldados dos governantes, e quando revelaram a verdade incomparável, sua sabedoria superou a dos deuses, descobriu-se que o destino destes era condenável, sua força estancada, seu domínio destruído, e sua presciência e suas glórias todas vãs. Antes da consumação do Aion, o lugar todo será sacudido por um grande trovão. Nessa ocasião, os governantes vão se lamentar implorando a morte. Os anjos se afligiram por seus homens, e os demônios lamentarão suas oportunidades, e seus homens sentirão angústia, deplorando sua morte. Seus reis ficarão embriagados com a espada flamejante e travarão guerra um contra o outro, de forma que a terra ficará bêbada do sangue derramado. E os oceanos se agitarão, em consequência desta guerra. O sol escurecerá, e a lua perderá a sua luz, as estrelas do céu não mais obedecerão ao seu curso, e um tremendo trovão sairá de uma força extraordinária, que está acima de todas as divindades do caos, o lugar onde está situado o firmamento da mulher. Após ter criado a primeira obra, esta se despojará da sábia chama de seu discernimento, e será acometida por uma fúria insensata. Ela expulsará os deuses do caos, que havia criado junto com o primeiro pai. Irá precipitá-los no abismo, eles serão aniquilados por sua própria injustiça. Se tornarão parecidos com as montanhas que lançam fogo, corromperam-se entre si, até que sejam destruídos por seu primeiro pai. Ao destruí-los, ele voltar-se-á contra si mesmo e se destruirá até que não seja mais. E seus céus ruirão uns sobre os outros, e suas forças se consumirão. Seus aions também serão destruídos, e o céu do primeiro pai ruirá e se abrirá em 2. Da mesma forma, a morada e sua felicidade cairá sobre a terra, e a terra não será capaz de sustentá-las. Cairão no abismo e o abismo será destruído. A luz cobrirá as trevas, porá fim a elas, que se tornará como algo que não tenha tomado forma. E a obra a qual haviam dedicado à escuridão será dissolvida, a falha será eliminada e atirada na escuridão. A luz se retirará para sua essência, e a glória do não gerado surgirá, e preencherá totalmente os aions. Quando o enunciado profético e o relato daqueles que são reis forem revelados e cumpridos por aqueles que são chamados perfeitos, aqueles que não foram aperfeiçoados no Pai não gerado, receberão suas glórias e seus aions nos reinos dos imortais. Porém, nunca entrarão no reino sem rei, pois é necessário que cada um entre no lugar de onde veio. Pois cada um, através das suas ações e do seu conhecimento, revelará sua verdadeira natureza. Fim. Obrigado, e até a próxima.